Ora, muito bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão por aí, por esse lado? Cá estamos para mais um episódio de Biker Chats. Está aí o Ricardinho e está o Paulo também. Hello, bom dia, moços. Ora boas pessoal, cá estamos nós Está tudo bem com vocês? para mais um episódio Biker Chats. Ricardo, como é que isso está? Está frio, está muito vento aqui no Algarve, mas pelo menos não está a chover, que é o que se quer, é sol. Está tempinho bom, hoje está tempinho bom, domingo com sol. Não, hoje está bom, hoje está... Isso está indicado, está mesmo propício a mais um episódiozinho para vocês desfrutarem connosco. É verdade, está mesmo pronto para Biker Chats, mas tivemos um bocado desaparecidos, pá, isto não pode ser. O Ricardo desapareceu em combate, não foi, Ricardo? Até a culpa é da chuva, pá, eu não ando à chuva. Comprámos motas e não barcos. Pois, se eu tivesse a tua coragem, a coragem que o Miguel tem para andar à chuva, isso era uma coisa, mas eu não gosto, pá, gosto de andar sequinho. Eu não tenho coragem, eu tenho pneus, é diferente. Pois, os meus pneus são da Xiaomi. Por falar nisso, tenho que trocar o meu pneu, tenho o pneu quadrado, o meu pneu traseiro está quadrado, está nas lonas já. É revisão e pneu. É revisão e pneu. Já sabes, mais um vídeo para o teu canal a ver se fazes qualquer coisa, pá. Vê se me faço ao mesinho e meto um vídeo no canal. É pá, já lá vai uns quantos meses. É verdade. E o Ricardo a mesma coisa. O Ricardo é só projetos e depois esquecem-se do resto das coisas, pá. Oh pô, eu já vou em 7 meses sem fazer nada do meu canal, 7. É muito. Eu na realidade já queria ter começado a fazer há mais tempo, só que pá, a vida não se proporciona para isso, pá. Parecem coisas para fazer que depois têm mais prioridade e eu às vezes preparo as coisas para filmar no dia seguinte, mas pá, chega à altura e estar a fazer à pressa para ir depois apagar outro incêndio, metiram assim um bocadinho a pica e então 4 meses transformaram-se em 5 e neste momento já vou em 7. Yeah. Mas eu tenho que dar a volta a isto, eu mais semana, menos semana meto um vídeo no canal, isto está para breve. Agora já estou mais liberto de tempo, já consigo dedicar-me um bocadinho mais ao canal. O dia só tem 24 horas, não dá para tudo. Sim, eu também queria ver se começava, também estive aí parado. É pá, se falta de ideias, é o mais do mesmo, já falei nisso. Mas acho que agora já estou outra vez com mais entusiasmo para fazer uns vídeos. Temas também me têm ajudado, também me tens ajudado, Miguel, tu és incansável com temas e ideias. É para pôr, é para ver se vocês vivem num sítio que tem mais vantagens do que o sítio onde eu vivo, pá. Porque eu vivo no sul, para sul já não posso ir, que é só água. Para o lado é Barlavento, para o outro lado é Sotavento. O Algarve não tem nada de interessante. O único sítio interessante é se eu for para norte e for para o Alentejo. E às tantas, se eu começar a filmar tudo pelo Alentejo, depois as paisagens são sempre as mesmas e começam a pensar que eu sou alentejano. E eras mau moço se fosses alentejano ou artista? Sou meio alentejano, então... atenção, meio alentejano. Alentejo mas, é fixe. Epá, eu não tenho feito vídeos aqui porque os sítios não são nada demais e os assuntos também. A bem da verdade, eu tenho andado mergulhado nas obras e na construção civil e não tenho havido cabeça sequer para ver vídeos de outros. Honestamente, não tenho visto vídeos de quase ninguém. Vejo vídeos dos brasileiros a fazerem cenas em casa, cenas de construção em casa, que é onde eu vou aprender a fazer as merdas. Tu vê lá o que é que andas a ver, vê lá o que é que andas a pesquisar. E pá, vou aprender a fazer rabocos, a instalar chão, a mudar canos, a fazer essas coisas assim, que é o que eu tenho andado a fazer. É o querido mudei a casa. É um bocadinho isso, ainda ontem deitei-me às tantas porque estive a ver um gajo do canal YouTube do Leroy. Yeah. A ensinar a montar microcimento. E a Sónia já me tinha pedido para eu, agora nesta obra que nós fizemos, para eu pôr o chão da cozinha em microcimento e eu tive receio de fazer porque não sabia como é que aquilo se processava, como é que funcionava o sistema
E então eu gosto de ver vídeos antes de pensar se querem fazer as coisas e depois pronto, hoje em vez de andar aí atrás de alguém para fazer, que é muito difícil, Claro, pronto. faço eu. Era o que eu ia dizer, isso é muito pertinente, porque hoje em dia nós temos, às vezes procuramos certas profissões, vá por assim dizer, certas pessoas para fazer determinados trabalhos e é muito, muito difícil nós encontrarmos pessoas para tal. Hoje em dia acho que há uma certa dificuldade, acho que está a cair algumas profissões em desuso, não sei, Completamente. não se procura, É não se verdade. procura, não se procura tanto e acredito que tu tenhas tido dificuldade nesse aspecto. Tive muita dificuldade. Para já, olha, eu não sei, vocês sabem quando nós não somos pais e não vemos ninguém mais ser pai e a partir do momento em que vamos ser pais, a mulher está para bebê, nós começamos a ver toda a gente para bebê, Sim, sim. é Sim, a sensação sim, que eu sim. sinto. Antigamente, quando eu não precisava de andar atrás de um pedreiro ou de um eletricista ou de alguém assim, eu não dava conta da falta deles. Agora que preciso, isto é muito difícil encontrar, mesmo muito difícil encontrar. E depois pior, tu encontras 4 ou 5, desses 4 ou 5, meu, aproveita-se um, porque é tudo malta que, meu, a palavra, bem da verdade, a palavra é zero nesta malta. Esta malta diz que liga e não liga. Um gajo anda atrás das pessoas para obter preços, para obter isto, para obter orçamentos, nada. É malta que parece malta invisível. Estão envoltos num mistério muito grande, ninguém sabe onde é que eles estão, ninguém sabe onde é que eles vivem, onde é que eles trabalham. A gente só sabe que a determinada altura do ano, quando os planetas estão alinhados, eles aparecem ali para fazer a obra. Depois desaparecem. Um gajo quer falar com eles, já não os apanha. Aqui no Algarve é assim que funciona. Até tens outra situação, tens a situação como eles serem tão poucos, esticam-se nos orçamentos e nos preços que nem é bom. Valem-se dessa situação e esticam-se à grande. E às vezes o preço, a qualidade não é assim tão boa para o preço que depois praticam ou pedem. Isso às vezes faz com que tu faças aquilo que tu fizeste, do yourself, pesquisar Sim. para tu fazeres, aprenderes e fazeres. Houve coisas que eu não consegui fazer, tive mesmo que pedir a um gajo entendido que tivesse para já material e também conhecimento, porque isto um gajo também tem de pagar pelo conhecimento das pessoas. Mas aquilo que estava ao meu alcance fazer, eu fiz sem... algumas coisas eu tinha receio de fazer mal, mas isto não é a ciência dos foguetões, meu. Instalar chão é uma coisa básica, fazer um reboco é uma coisa básica, e pronto, é jogar as mãos à obra e fazer. As primeiras linhas de chão se calhar não saem tão direitas, mas às tantas chegas ali à quarta, quinta linha, já estás a perceber como é que a coisa funciona e já sai tudo direitinho e pronto. E um gajo fica com o gosto de sermos nós a fazer as coisas, não é? Acabas por perceber a dinâmica e depois é mais fácil desempenhar. Sim. Mas isso é um bom ponto, porque eu também tenho aqui uma situação que também tenho andado à procura de alguém e não consigo encontrar. Eu tenho a minha passadeira avariada e acho que aquilo até é um problema simples, mas eu também, como não percebo nada de eletricidade, nem eletrónicas, nem nada disso, tenho andado à procura de alguém que me consiga reparar, consiga ver o problema. E por incrível que pareça, eu não consigo encontrar ninguém. Eu já procurei eletricistas e eles dizem logo, eu disse não percebo nada. É melhor ir à marca, é melhor ir à loja, mas a passadeira já é tão antiga que já nem vale a pena ir à marca, senão pago o preço do arranjo é o preço da passadeira. E então eu tenho andado com imensa dificuldade para arranjar alguém que me arranja a passadeira. É mais uma profissão daquelas que não se encontra. Não se encontra nada. Nada. Tenho tido imensa dificuldade. O que é estranho, porque é assim, hoje em dia tu tens muitos engenheiros. Um engenheiro eletrotécnico deveria de conseguir dar conta disso. Só que essa malta estudou para não sujar as mãos.
né? Quem diz um engenheiro eletrotécnico, diz um engenheiro civil, diz um engenheiro mecânico, por aí fora. Essa malta, os estudiosos, não é? Estudaram para não sujar as mãos, ou seja, não querem meter massa nas mãos, não querem meter sujidade nas mãos. E é esse o entrave que nós temos aqui hoje em dia. É só empregos de secretária, e a malta que depois tem que sujar as mãos cobra-se dessa situação porque são escassos, não é? Ou seja, estão limitados e fazem o preço que querem, fazem aquilo que querem, quando lhes apetece, e pronto. Acaba por ser assim, sim. É. Tu agora tens uma carrada de profissões, até vou mencioná-las, não? Tu já viste barbeiros, esteticistas, tu em cada esquina vês um. É pá, nada contra as pessoas, claro, obviamente, as pessoas têm que fazer pela vida e arranjar uma profissão, mas tu agora é uma carrada de barbeiros, uma carrada de esteticistas, escritórios, as pessoas não querem um trabalho de... Querem um emprego, não querem um trabalho. Por exemplo, há outra profissão que também está mesmo escassa, calceteiros. Tu calceteiros não vês calceteiros também. Isso não há, não. Uma profissão nobre, e é preciso saber e ter paciência, e não existe. Yeah. Não existem praticamente. Relojoeiros não existem. Há tantos, há muitos. Mas é que é isso, a malta não quer sujar as mãos, né? Não quer meter as mãos na massa, é só estudar, carregar nos botões e pronto. Contra mim falo, porque a minha profissão é mais dedicada à informática, aos computadores, portanto eu sou um desses que não gosta de sujar as mãos, apesar de que a parte que eu mais gosto a nível de informática é do hardware, ou seja, é de sujar as mãos, é de meter as mãos nos componentes, montar os computadores, fazer essas coisas todas, telemóveis, o que for, a nível eletrónico, é a parte que eu mais gosto, é essa, não tanto a de software. Sim. Mas pois, tu gostas mais de estar com a mão na massa, no material. É tal e qual. Eu também sempre fui um gajo de escritório e continuo a ser um gajo de trabalho de computador em casa, mas este trabalho de fazer as coisas assim, tipo fazer reparações, fazer bricolagem versão 2.0, como eu costumo chamar, ou que eu estou a fazer, eu acho engraçado nisto, e digo-te já que se tivesse que me ver numa situação que soubesse fazer uma destas artes muito bem, via com bons olhos tentar entrar por este mercado adentro e tentar abrir um negócio a pôr chão flutuante, sei lá, ou a pôr microcimento, porque não? E tu safavas-te, digo-te já, porque aí no Algarve, com a falta de material, não é. Há material, hoje em dia há material. Quando foi a epidemia, quando foi o Covid, não havia material, as fábricas não tinham material. Agora há material, não há pessoas. E aí tu conseguias-te safar. Primeiro porque estás num sítio que, no Algarve, é tudo caríssimo, porque são os camões que aí estão a viver e então têm que pagar a peso de ouro porque eles têm dinheiro. Depois, não há assim muitos. Os que há estão mais que cheios até ao próximo ano, se calhar, a nível de agenda. Isso é uma boa opção, digo-te já. O problema é que depois também não tens malta que queira trabalhar para ti, porque tu sozinho não vais conseguir fazer tudo, né? Um gajo sozinho para fazer uma construção de uma casa ou fazer uma recuperação demora ali tempo sem destino e as pessoas estão a pagar a hora, não é? Não, é difícil. Eu nesta casa que eu estive a fazer, isto é uma casa que nós temos agora a alugar, é uma casa de família e que precisava já de reparações grandes e não tanto estéticas, mas mais estruturais. E eu tinha uma fuga de água na cozinha e a água estava a passar pela casa toda a extensão do corredor aparecia com água ao longo do corredor, já estava a passar para a casa da vizinha e tudo. É uma casa que vai fazer para o ano 100 anos. Portanto é uma coisa que requer já o trabalho com muito conhecimento e que eu não conseguia fazer. Nesse caso eu tive que chamar um amigo meu que tem uma empresa que faz tudo, basicamente tudo, eletricidade, rebocos, coisas desde as mais complexas até às mais básicas, o gajo faz tudo. Era um gajo que era informático numa agência de viagens e antes até da pandemia viu-se na situação de ter que fazer qualquer coisa e aproveitou o hobby, desenvolveu o hobby, sempre gostou de fazer estas cenas assim
Pá, comprou uma carrinha e começou a fazer sozinho, e até hoje trabalha sozinho. Estás a ver, já está nisto há uns 5 ou 6 anos e faz tudo sozinho. O homem anda a correr de um lado para o outro. Mas e depois o tempo de execução para essa pessoa também é enorme. É aquele gajo que faz em sua casa aquilo que o seu marido não faz. Em algumas mulheres, sim, na minha casa não se safa porque eu faço muita coisa. Eu só o chamo mesmo quando Eu estou a dizer o homem. Só o chamo mesmo quando eu não consigo fazer, quando é uma cena que requer material que eu não tenho. Como ele é um amigo já de longa data, é o único gajo que eu ligo e que me atende o telefone. Não é que eu tenha, que os outros fujam de mim, mas é que é muito difícil apanhar alguém, pá. Tu queres um pedreiro, ligas para alguém e as pessoas veem lá o teu número de telefone, depois não ligam de volta, não sei, pá. E se tu fores bem à procura, ele se calhar está na tasca a beber cerveja. Percebes? É uma cultura, a cultura da construção civil é uma cultura assim, pá, que não é dada a profissionalismo, acho eu. Começam logo de manhã cedo a mamar minis, não é? Começam logo e depois é o horário daquilo que trabalham, percebes? É o número de horas que trabalham, entram cedo, saem cedo e aquela cena de beber a cerveja enquanto está a trabalhar para mim não dá. Yeah. Há muita gente assim, é. Estás a ver? Já tive um gajo a trabalhar lá, esteve a fazer capoto numa das divisões da casa e aquilo era garrafas de cerveja para o chão, assim, meu, acabou, não volta mais cá, não estou para isto, meu. Um gajo eu estou a pagar para a pessoa estar a trabalhar, eu até ofereço o meu trabalho e vou para lá ajudar, percebes? Sou esse tipo de gajo, assim, eu venho para cá ajudá-lo, o seu horário, o seu preço à hora, o tempo que você tiver que fazer está ótimo. Eu vou fazendo outras coisas. As pessoas às vezes podem precisar de carregar baldes de entulho para fora de casa e para que eles estarem a fazer isso? Eu posso estar lá e ajudo, claro. Mas a cena da beber a cerveja para mim não... É uma profissão que também está em muito uso. Essa não está em desuso, essa está em uso. Mamar cerveja enquanto se trabalha. Né? Os bebedores de cerveja. Os bebedores, é isso. Epá, mas isso é verdade, meu. Hoje em dia, olha, eu tive o meu caso, tenho duas situações. Eu sou o responsável pelo condomínio do meu prédio. O meu prédio está a meter um bocado de água ali no telhado. Contactámos 4 empresas, ou 4 ou 5, já não tenho a certeza, mas foram bastantes, para virem dar um orçamento. Nem sequer era nada de extraordinário, era só virem ver, dar um orçamento que era para depois aprovarmos. Nenhuma apareceu para dar orçamento de reparação do telhado. Nenhuma. Resultado, tive que ir eu para cima do telhado, limpar os algerosos, andar a ver onde é que estavam telhas partidas e tentar resolver o assunto, né? Porque nenhuma quis vir. Isto é surreal. E são empresas, não é um gajo tipo o Zé da esquina que, olha, conhece este gajo que faz as cenas bem e vem lá que ele faz e não sei o quê. Não, pois. São empresas que têm uma porta aberta e a gente o contactou. E depois nós temos a empresa de condomínio também, apesar de eu ser o responsável pelo condomínio, nós temos uma empresa de condomínio que faz o resto das comunicações e dos contactos. Essa empresa só conseguiu arranjar uma empresa mais tarde, ao fim de 2 ou 3 meses, para lá ir, e foi por especial favor, porque trabalha com essa empresa já há muitos anos, e o gajo lá foi por especial favor, meteu para lá uma tela de alcatrão, numas telhas e mais não sei o quê, mas mesmo assim aquilo continua a meter água, mas pronto. E a outra situação que eu tive foi... Eu comprei a casa há pouco tempo e tinha um poliband 70x70, uma base de duche. Aliás, aquilo é poliband, não é base de duche. Um poliband 70x70. Nem as miúdas conseguem tomar banho lá dentro. Aquilo é ridículo. E então, houve um dia que, olha, foi a primeira vez que eu fiz jejum, estava em jejum, já há umas horas boas, e aquilo deu-me um pico de energia tão grande que eu disse, é hoje, é agora. Agarrei no martelo, cravei 4 marretadas, comecei a partir aquela porcaria toda, arranquei o políbano fora, estive a tratar daquilo tudo, e depois pedi a uma pessoa para lá ir ver quanto é que me levava de meter uma base de duche que eu comprava e o resguardo. Pediam-me quase 2.000 euros para assentar uma base de duche. Só para assentar? Só para assentar, ou seja, fazer um bocado de cimento e assentar uma base de duche no chão, quando o serviço já estava todo feito. Ele, e tal, isto tem que ser aqui bem nivelado, porque não está assim muito bom, não sei o quê. Ou seja, eu tirei uma base de duche de 70x70
e meti uma de 90 por 80, acho que é isso. Ou seja, é superior àquela que lá estava. Por isso vai assentar no chão, nos azulejos que estão no chão, normal. Aquilo era só nivelar a parte onde eu parti, que estava cavado, meter lá azulejos, fazer chão novo ali, basicamente, para nivelar no sítio certo, e depois assentar aquilo, pá, meter cola, meter o que fosse. E então, coisa, 2.000 euritos a gente faz-lhe o serviço. Está certo, 2.000 euros. Está bem, olha, depois logo lhe digo qualquer coisa. Com esse preço, E vá lá eu fiz a obra toda e ainda me sobrou muito dinheiro. A base dos foram tipo 200 paus, o resguardo foram 350 ou 400 paus, ou o que é que foi, mais um saco de cimento e os azulejos que era para meter ali no rodapé, que aquilo como estava, era, os polibancos são mais elevados, tive que meter azulejos branco outra vez, azulejos 30 por 30, ou o que é aquela javardice. E pronto, fiz eu o serviço, olha que se lixe. Gastei ali, 700 euros, se tanto, nem pensar que gastei tanto, com o material todo. Ele já deu esse preço mesmo para tu não aceitares, não queres fazer. Se calhar. Para não chatear, né? Eu acho que sim. Pois, e muita sorte também não te pedirem dinheiro pelo orçamento, porque agora também anda muito na moda pagares o orçamento. Sim. Que é- Corri esse risco que é também. também é outra coisa, Orçamento não aceito. pelo orçamento e pela deslocação e pelo trabalho, quer dizer, e eles atiram para o ar e valem-se por isso. Mas eu compreendo isso, então escuta lá, tu imagina que estás na posição deles, tens uma empresa, vais fazer um orçamento, estás a perder 1 hora de serviço só em viagens, gastas o combustível, gastas isso tudo. E depois a pessoa não quer, epá, pelo menos que dê para o combustível, tipo 10 ou 15 paus. Deixa-me que discorde, porque normalmente eles quando vão ver os orçamentos, nunca vão, ou vai o chefe, ou então vão em fora de horas de fora de hora laboral. Yeah. Normalmente comigo acontece sempre assim, ou seja, ou vão depois da hora laboral, ou vai o chefe. E isso não é perder, pronto, não sei. Já me aconteceu isso, e foram sempre fora de horas, fora da hora laboral, pronto. Sim. Também tenho outro caso, tenho um caso. Tenho o meu frigorífico avariado agora. Ui. E ando à procura de alguém. Também, outro. Liguei para um senhor, fez-me o atendimento por telefone. Tentou resolver a coisa por telefone. O homem foi prestável, claro, mas eu tive que indicar os sintomas do frigorífico e ele foi explicando o que é que eu haveria de fazer. Em vez de lá ir a casa e tentar resolver a situação, não, ligou-me, foi por telefone. Então, mas isso assim ainda é Pá, melhor. Claro, para mim foi melhor, mas como vocês estavam a falar nessas situações, que às vezes nem para eles são bons, este foi um caso deles, né? Acaba por depois apanhar-se os dois mundos. Como é que tu arranjas um frigorífico por telefone? Instalas drivers? Software, então. Isso é uma coisa. Isso pede uma visita. Não, ele deu umas indicações que eu deveria de fazer. Por exemplo, ver se a cabelagem estava congelada, tirar isso tudo, ver se estava algum fio descarnado. Pá. Ele deu-me certas indicações para o fazer, onde ele o poderia fazer. Nessa situação, ele ganhou um cliente, porque tu, se tiveres um problema ou se continuas a ter problema, tu de certeza absoluta que tu o vais contactar. Pois vou, que depois ele liga porque ele resolve por telefone. Não, mas ele depois no fim diz: então olha, agora está resolvido, mande-me um MBWay do serviço que eu estive a fazer, né? Da assistência via telefone, da assistência remota. Epá, não, mas se precisares, tu vais ter com ele para fazer o serviço, porque ele foi tão prestável nesse aspecto. Ou seja, conseguiu estimar o cliente, ou cativar o cliente para... Sim, eu estava a brincar, claro que sim. Eu acho que isso para mim é o mais importante, claro, é como cativar os clientes e como fazer com que os clientes fiquem, fidelização. E a simpatia e o bom atendimento faz tudo, completamente, faz a diferença completa. Eu agora vou pôr outra questão. E nesta questão de haver profissões em desuso, que é o que nós temos estado a falar, imagina que nós apostamos nessa profissão e depois a procura não há. Porque hoje em dia também é tudo, utiliza, deita fora, compra novo, num caso, olha, o relojoeiro, por exemplo, estraga o relógio, compras outro. Já nem vais à orivesaria ou ao relojoeiro, há uma pessoa certificada, especializada para fazer isso.
que é que vocês acham disso? Não é bem assim. Eu vou dar a minha opinião por parte de uma pessoa que tenho muita estima e que é colecionador de relógios, ou seja, faz negócio mesmo de relógios, que é tipo Rolexes e agora outras marcas que eu assim também não sei, os Tissot e não sei o quê. Mas isso é diferente, estamos a falar de relógios de centenas e centenas de euros. Milhares? E milhares. Milhares. E milhares. E milhares. Ele vendeu agora um que foi 20 mil euros, acho que foi, mas é assim, ele tem um Rolex, agarra no Rolex, faz o que tem a fazer, troca por outro e vai fazendo assim, vai trocando, vai tendo vários, ou seja, a coleção dele não é coleção física tipo permanente, vai circulando, o material vai circulando. E além disso, Sim. isso é, como é um bem muito valioso, né? Os Phoenix é o melhor exemplo. Vá lá. Os gajos das BMWs não falam ninguém. Luxo. Isso é o melhor exemplo de uma profissão em desuso, mas se fores bom, ganhas milhões de euros. Hoje em dia, Sim. um bom relojoeiro ganha o dinheiro que quiser, mas tem que ser daqueles mesmo muito bons. Porque hoje em dia, é aquilo que estavas a dizer, os relógios são descartáveis, basicamente. Acaba a pilha, troca por outra, porque o preço da pilha é muito mais caro do que o relógio em si. A não ser que tenhas daqueles smartwatches, carregas e pronto. Também não é bem assim, ó Miguel. Também não é bem assim, porque uma pilha custa 2 euros, puto. Olha. E tu, se tiveres um relógiozinho fixe com alguns anos, que tenha sido, por exemplo, do teu pai ou do teu avô, mesmo que não tenha valor comercial nenhum, tem aquele valor sentimental, sim. Tu podes muito bem ir trocando sempre pilha, desde que ele esteja a funcionar. Uma pilha são 2 euros ou 3 ou 5 euros, que seja. Compensa, meu. Sim, já me Acho que pediram. compensa sempre. Eu tenho, olha, eu sou louco por relógios já há muitos anos. Eu quando era puto andava com um relógio em cada braço. A minha mãe confirma esta história e fala sempre disso. Eu era completamente louco. E a minha pancada sempre foi os Casio G-Shock. E eu tinha um G-Shock, foi o meu primeiro relógio. Aliás, o meu primeiro relógio foi um Flick-Flack. Mas depois porquê tive um que tu usavas um em cada braço? Era para teres uma segunda confirmação das horas? Não, era puto, meu. Eu gostava tanto de relógios que andava sempre com 2. Duvidavas de um braço e olhavas para o outro. Não, aquilo era um objeto, uma postura. É por isso que tu tens 5 motas, é? É quase. Parece eu que estou a ver o Miguel. Miguel, que era chão. E depois ele faz assim, são 9h30. E depois... Caraças, minha Nossa Senhora. Hoje em dia já ninguém pergunta as horas. Mas eu gostava mesmo dos relógios. E então, para concluir isto, eu tinha os Casio G-Shock e ainda tenho. Esse relógio ainda dura, só que a pilha pediram-me 15 paus para mudar uma pilha de um relógio. Eu disse que não, né? O relógio está lá encostado. Entretanto, depois acabei por comprar outro que já tem energia solar. Um gajo mete-o ao sol e ele carrega e está fixe. Não, para mim não se justifica, mas também obviamente um Casio G-Shock não custa 15 euros. Mas a minha filha tinha um relógio daqueles que dava umas luzinhas e não sei o quê. E ela disse, preciso de uma pilha nova para o relógio que já gastou. Fui pedir para meterem uma pilha naquilo, pediam-me 20 paus. Um relógio que a única coisa que aquilo faz é ter uma espécie de um mini projetor com fotografias da Bela e o Monstro e mais não sei o quê. Aqui uma palhaçada, que aquilo custa ali no AliExpress 2 ou 3 euros. Não se justifica, não é? Um gajo que manda vir outro igual e pronto. Escuta, mete uma coisa na tua cabeça. Há coisas que simplesmente não vale a pena reparar. Na minha perspectiva, há coisas que não vale a pena reparar. Por exemplo, coisas antigas, como até a bicicleta do Paulo. O meu pai também tem a passadeira que o Paulo tem. O meu pai tem uma bicicleta que o monitor já deixou de funcionar. Então o homem queria que eu fosse procurar um monitor novo para meter naquilo. Aquilo não vale a pena, é uma bicicleta que já tem para aí 20 anos. Claro. São coisas que é para pôr para o lixo. Põe para o lixo, compra novo. Tu já compras uma passadeira hoje, vai por 100 e tal paus, uma passadeira básica. Não é? Se queres uma um pouco mais capaz, vá-te gastes 400, 500 euros. Já não compensa mandares arranjar uma passadeira e pagares 200 paus por uma passadeira que tem 20 anos. Entendes? Estás a ver? É essa a minha situação. E que não sabes se fica bom. Claro que não, dura-te 2 anos ou 3 anos, aparece-te outro problema. Joga fora, meu. Abate a cena e entrega na Decathlon, eles despacham isso para o sítio adequado e tu compras outra.
Acho que há coisas assim que não vale a pena arranjar. Televisões, tipo, aparelhos que nós temos em casa, simplesmente não vale a pena a chatice de ter uma cena velha em casa que já foi arranjado e que mais tarde aparece com outro defeito qualquer e um gajo fica azedo com a pessoa que arranjou, fica a pensar que foi aldrabado, quando a pessoa que arranjou não fazia a mínima ideia que depois, passado um ano, havia de haver outro problema. Se é uma coisa que tu não consegues arranjar, tipo um computador, trocar uma peça, uma coisa assim, é bater e comprar outra. E eu sou totalmente anti-consumismo. Anti-consumismo, a cena das GoPros, todos os anos terem que sair uma GoPro e um gajo tem a 9, já que era 10, para o ano já que era 11, ainda bem não sabe os menus, já está na 13. Eu sou completamente anti estas merdas, mas há cenas que não dá, Yeah. Avariou, joga fora, compra outra. Não dá. Só para concluir isto, eu vou-te dar aqui o exemplo de uma coisa que eu vou fazer, mas isto é porque tem algum significado para nós, para a família. O meu avô tinha um rádio, um Telefunken, que trouxe da Alemanha, que os meus avós estiveram imigrados na Alemanha. E o rádio é daqueles com válvulas. E houve alguém... eu tenho um desses para arranjar, tenho um desses. Um Philips. Daqueles grandalhões, tipo, parecia uma espécie de uma televisão, que as pessoas metiam aquele napron em cima, Sim. estás a ver? Sim. E então, a gente tem estima pelo rádio. E esse rádio esteve guardado na garagem lá do meu avô durante muitos anos. Está com tinta em cima, tinta branca, que tiveram a pintar a garagem e aquilo ficou sujo e por aí fora. E a minha mãe trouxe e disse, olha, vê lá o que é que consegues fazer disto, porque eu tinha estima por o rádio e gostava que o rádio ainda funcionasse. Eu estive a fazer testes, abri o rádio, estavam fios descarnados, ligados, só torcidos uns com os outros, as válvulas, aquilo já era uma desgraça. E então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar num equipamento que era muito antigo, aquele equipamento deve ter mais de 60 anos, e vou fazer uma coisa que é retrofit. Ou seja, mandei vir uma placa controladora de Bluetooth, que tem leitor de cartões, tem rádio FM, tem pen USB e por aí fora, tem mais umas coisas, tem amplificador também e isso tudo. E vou meter aquilo lá, aquilo é super pequenino, aquilo tem ali 5 ou 6 cm por 2 ou 3, aquilo é super pequenino, e vou meter aquilo lá escondido e o rádio vai funcionar com uma alimentação de um portátil e vai funcionar na boa com um terço, muito menos, do tamanho original. E isso vais conseguir utilizar, é o retrofitting, ou seja, é uma cena velha que parece bué da velha, mas, sim, mas vais com perder cenas o novas. vais perder o valor comercial do rádio, vai todo para o lixo. Mas já não funciona. O valor histórico dele vai todo para o lixo. Sim, mas não funciona, porque aquilo, a ideia é o rádio funcionar, tipo, olhares para o rádio, carregares no botão e ele funcionar, dar rádio. E neste momento, como aquilo está aquilo já queimou tudo, aquilo já não dá nada. E então vou fazer isso, que é para ver se pelo menos a parte exterior, ou seja, a parte de aspecto do rádio fica funcional para funcionar o rádio, para se ouvir música, para ter um Bluetooth, ligas o telemóvel e pronto, é o retrofitting, fazes a cena e fica feito. E quem é que tu vais pedir para fazer isto? Não é? Para arranjar as válvulas, para arranjar aquilo tudo. Já ninguém mexe naquilo, por isso é uma profissão. Não, mexem. Eu tenho há aqui em Faro 2 gajos que são 2 músicos que trabalham a reparar amplificadores. Sabes que os amplificadores de guitarra utilizam válvulas. Yeah. E eles fazem isso, não é toda a gente hoje em dia que repara isso, mas eles reparam os circuitos, fazem alterações nos circuitos, porque os amplificadores de válvulas têm estágios de distorção. É um amplificador com um canal limpo, o som sai limpinho, e outro que vai distorcendo as frequências para dar aquela distorção do rock e do metal. Sim. Não é? E aqui os amplificadores têm estágios. E aquele circuito vai somando estágios de distorção em cima do canal limpo. Se aparecer um gajo lá com um amplificador da Marshall que acha que o amplificador tem pouca distorção, o gajo simplesmente muda-lhe o circuito e fica uma bomba do caraças personalizada ao gosto dele. Ou simplesmente não dá som, tem uma fonte de alimentação danificada. Estes 2 gajos reparam isto e devem cobrar-se bem. Mas olha, Miguel, eu aqui também acho que estás a misturar um bocadinho as coisas. Não, eu estou a dizer das só... profissões em desuso. Não.
eu acho que estás a misturar, porque tu estás a falar nas profissões em desuso e estás a falar também que tu não vais pagar tanto se tu consegues fazer sozinho. E é. E aí é que está o problema, e aí é que estava o problema de eu dizer, será que às vezes vale a pena tu teres uma profissão em desuso? Porque hoje em dia também já não achas caro o arranjo e seres tu a fazer essa pessoa, e depois também fica sem clientes, sem trabalho. O Miguel não está a fazer o que o profissional faria, ele está a fazer uma alternativa àquilo que o profissional faria. O que o profissional faria era recuperar. Está a fazer uma alternativa porque tem que pagar, vai Pronto, pagar ele muito está caro. a fazer uma alternativa porque o profissional cobraria caro. Acha o Miguel que o profissional cobraria caro. No entanto, vai fazer algo mais barato que vai desvalorizar o valor daquela peça. Não é bem isso. Por isso é que eu estou a dizer, está a tirar um trabalho a essa pessoa que está o trabalho em desuso, porque é muito caro. Claro. É aqui este contrassenso, é este contrassenso que possa existir. Sim, concordo. Não é? Acaba por ser um contrassenso, porque imagina, olha, da mesma maneira do monitor do teu pai, é mais fácil comprar uma passadeira nova do que pôr alguém a arranjar, ou um monitor, ou a bicicleta. Tu estás a tirar o trabalho dessa pessoa porque fica muito caro o arranjo. Olha, eu acho que quando um gajo procura mudar de profissão para uma profissão destas assim menos usuais, tem que fazer um estudo de mercado e ver bem se há mesmo procura, porque se eu tivesse que fazer uma procura ou uma pesquisa entre trabalhar a fazer microcimento versus arranjar amplificadores a válvulas, eu com a arranjar amplificadores a válvulas se calhar não punha comida na mesa. Yeah. Porque não há tanta pessoa quanto vai haver malta interessada em pôr microcimento. Portanto, as profissões pouco habituais que requerem conhecimento específico, material específico e manuseamento daquelas máquinas de uma forma muito específica para obter um resultado ótimo, essas profissões são a construção civil. Acho que não encontras mais nada. Tudo o resto tu arranjas sempre forma de conseguir fazer, e até na construção civil tu encontras macaquinhos como eu, por exemplo, que acha que consegue fazer as coisas e só naquela da pica de fazer decide fazer sozinho, e já estou a tirar o trabalho ao profissional. Estás a ver? Neste caso estou, mas eu vou sempre dar trabalho ao profissional, que há coisas que eu não meto a mão. Agora acho que a pessoa tem que estudar, tem que pensar muito bem sobre o que é que quer fazer antes de se chegar ao mercado, porque senão corre o risco de decidir ir arranjar amplificadores a válvulas de rádios antigos e depois não ter ninguém que procure esse serviço, não é? Acho que dá para concluir que se forem bons profissionais têm sempre serviço, e se calhar também essas profissões não se focaram tanto na parte em dar um bom serviço ou prestar um bom serviço, porque na altura que existiam muitas, eles estavam com as costas quentes a dizer isto está muito, eu vou tendo sempre os meus clientes, e continuam a fazer aquilo que estavam habituados a fazer, mas as pessoas têm que se modernizar, tem que haver outro tipo de atenção para com o cliente, porque os tempos mudaram também, as gerações mudam e as pessoas começam a ser mais exigentes, e aí se calhar é onde está o problema, acho eu. Sim, tens que evoluir um bocadinho também como ao tempo. Olha, tu não vês, por exemplo, diferença entre os métodos de trabalho daquela malta antiga que já faz as coisas há muito tempo, comparando com a malta mais recente? Havia muita malta antiga que vai-te fazer uma obra qualquer numa casa, nem limpa, deixa tudo mal terminado, as juntas mal feitas, maus acabamentos. E, mal ou bem, a malta mais nova, que já tem outro método, já tem a roupinha com o logotipo da empresa, vai lá, termina o trabalho, deixa tudo limpo, varrem o espaço, limpam tudo. É outra atenção ao detalhe, e são essas empresas que depois conseguem ficar cá no mercado, porque os antigos que fazem as coisas à antiga, que têm tudo atrafalhado dentro do carro, tudo cagado, que entram na casa das pessoas, nem limpam os pés, essas pessoas depois vão ter muita dificuldade em encontrar trabalho, acho eu. E eu agora vou deixar aqui outro ponto, só mesmo para fecharmos o vídeo, porque já está a ficar longo, vou deixar um ponto no ar. E depois existem as outras empresas, ou aquelas pessoas que fazem tudo pela porta do cavalo, recebem o dinheiro, não descontam e vão-se tentando manter porque metem todo ao bolso. E não fazem a parte legal, não fazem a parte como deve de ser. E se calhar esses também se safam melhor
por esse motivo. Não concordam? Deixem aí nos comentários, malta, as vossas experiências e as vossas situações relativamente a este tipo de profissões em desuso e o que é que vocês acham disto que nós estivemos aqui a debater. E deixem aí também a indicação se conhecem alguém que arranja a bicicleta do Paulo e alguém para fazer um orçamento ao rádio do Miguel, porque transformar uma coisa Bicicleta não, passadeira. com dezenas de anos, estares a pôr uma aberração de um Bluetooth num rádio a válvulas é um crime. Não é nada. É sim senhor. Não é nada, não é nada. Não faças isso, manda arranjar o rádio. Não é nada. Grande abraço, malta, fiquem bem, até o próximo vídeo. Vá, força, tchau. Força.